programa bom, né? Eles fazem a versão todo ano, eles ficam... Tem que valorizar, né, cara? Então, eu comecei a gravar as pessoas agora. confusas. Bacana. Aí, desculpa, aí você continua, você está agora em Berlim? Em Berlim, meu doutorado é em uma universidade da Inglaterra, mas já tinha desde o começo a previsão de passar 18 meses, pelo menos, aqui em Berlim. E aí eu vim para cá no ano passado. Desde setembro eu estou aqui. Estou com os meus filhos e tal, mas enfim, por aqui eu vou ficando. Vamos ver o que acontece depois. E o que você está pesquisando aí? O tema da minha pesquisa é reuso, na verdade, prevenção de lixo em cidades inteligentes. E aí eu estou focando na perspectiva de reuso através de concertos, ressignificação e recirculação de materiais, qualquer material, não só eletrônicos, e focando também em iniciativas comunitárias e coletivas. Que massa! Mas isso não é meta-reciclagem, Felipe? Eu acho que sim, meta-reciclagem é uma parte disso, mas como eu estou trabalhando com qualquer tipo de material descartado, eu acho que tem uma... E, na verdade, tem uma coisa que surgiu depois, né? Que a gente começou a falar em meta-reciclagem em 2002, mas depois de algum tempo a gente começou a problematizar o próprio termo reciclagem, porque reciclagem, formalmente, é a prática de pegar algum material descartado e transformar ele de novo em matéria-prima. Isso é o que se chama de reciclagem. As coisas que a gente fazia nos laboratórios de meta-reciclagem, lá, enfim, de 2002 a 2012, mais ou menos, quando a gente usava bem forte essa entidade, elas não se tratavam de reciclar, né? O que a gente fazia era reuso, era remanufatura e transformação, mas não era necessariamente reciclagem. Então, é isso, a gente parou de usar esse termo um pouco por conta dessa leitura mais crítica do que é reciclagem. Não, eu digo aqui que eu também eu penso sobre o tema assim, há algum tempo, e tenho teorizado também em relação ao próprio tema, porque desde a iniciativa, acho que é mais uma questão social, porque é aplicado por pessoas. Quer dizer, quando você, na meta-reciclagem, o desmonte, ele faz o objeto ser mediador de um conhecimento, e a gente termina podendo... Tudo pode ser, na minha opinião, tudo pode ser meta-reciclável, inclusive as pessoas, né? Então, eu uso muito o termo aqui, meta-reciclagem, e acho que é um avanço natural da reciclagem mesmo, apesar da meta-reciclagem, o que eu considero meta-reciclagem como é que se diz? Usar técnicas de reciclagem clássicas, né, os 3 R's, né, e etc. Mas ela vai nessa questão, porque ela é o desmonte, a apropriação dessa tecnologia, o remonte, e depois a transformação, né? Às vezes você pode remontar 3 em 1, funcional, mas você pode depois também transformar outras coisas. E é isso que a gente tem pesquisado aqui. O legal, assim, que desse processo, eu, Marcelo, né, Marcelo, a Karina, e um grupo de pessoas aqui, terminamos criando uma startup. Eu moro numa comunidade, eu falo aqui eu estou numa comunidade chamada Capadócia, que é no extremo norte de São Paulo, perto do Jaraguá. E sem urbanização, com todos os problemas de favela mesmo, né? E aqui a gente conseguiu montar um laboratório maker. Que legal. Que é um laboratório maker aqui. A gente produz coisas. Nosso laboratório foi criado com descarte. A partir de um descarte, todo ele. A gente não é aquele laboratório maker de Vila Mariana, sabe? É a nossa versão da meta-reciclagem de laboratório maker, não é coisas compradas, né? Tudo vem do descarte. Sim. E aí a gente terminou fazendo esse trabalho aqui, e abrindo essa startup, e também pensando na meta-reciclagem como economia circular. Poxa, a gente... aí a gente começou a enxergar eu falo lixo eletrônico, mas o conceito você sabe que é muito maior, né, do que lixo. E para mim é matéria-prima. Eu costumo dizer que olha, eu preciso dessa matéria-prima. Você está com problema de descartar, e a gente abriu aqui uma startup que coleta isso gratuitamente. E começou de uma forma natural, desmistificando essa ideia de que meta-reciclagem
recuperar computador antigo e doar, né? Que um monte de gente fala, e acha que meta reciclagem é também só eletrônico. Aqui a gente fez gestão de garrafa PET, de ferro. A Karina, ontem aqui, ela reciclou 1 tonelada de material ferroso, num dia só. Né, e fez a gestão. Ela aqui, um grupo que ela que montou. De uma escola, de uma única escola. Quer dizer, e a gente está aí, ó, a gente criou, aí dessa startup, a gente conseguiu um selo latino-americano de impacto em 8 ODS, trabalhamos com empresas multinacionais, e tudo aqui da comunidade. O Marcelo, que tem outro lugar de fala, mas que conhece aqui também, né? O Marcelo é engenheiro, acho que vocês conversaram um pouco, não sei. Não deu tempo ainda. Não deu tempo, já falando um monte, né? Mas só para você saber, eu acho importante isso para você saber o contexto do momento, acho que. E eu sempre ouvindo falar de você, e lendo alguma coisa aqui, outra ali. E, porra, né? Esse cara tem uma história junto. Eu acho que a gente se viu na Campus Party, né? Acho que a gente se cruzou pelos corredores loucos daquele laboratório imenso, né? E nesse tempo para cá, assim, virou um negócio. A gente teve, antes da pandemia, a gente estava criando kits de robótica educacional com uma impressora HP, não com lixo. Assim, o projeto era da HP, desmonta essa impressora e me deem kits para e atividades com currículo, com a grade curricular, né, do MEC, etc. E foi isso que a gente fez. O Marcelo participou também de todo esse processo. E daqui para a gente começou com a Prefeitura de São Paulo, um Vaitec, uma aceleração. A gente está finalizando. Que legal. Isso, uma aceleração. E, dentre isso aqui, nessa última semana, eu estou tendo reunião com Fortaleza, com Alagoas, com Rio Grande do Sul e com Airinhos, no extremo norte aqui de Minas, perto de Goiás, a 250 quilômetros de Brasília. E essa rede da gente criar esse modelo de negócio, porque o investimento a gente tirou do lixo mesmo, ninguém, a não ser a Prefeitura de São Paulo agora, o resto a gente fez como modelo de negócio. E colocando e replicando essa ideia aqui e entendendo. Eu sou aluno de comunicação da USP, e o meu TCC é sobre os processos educomunicativos da meta-reciclagem. E aí ficou aquela coisa, eu estou fazendo uma disciplina preparatória, né, pré-TCC, mas meta-reciclagem é um termo brasileiro. E aí, será, é um termo brasileiro ou não é um termo brasileiro? Então, eu estou num fórum de discussão francês, eu acho que é o mesmo que você participa, você postou algumas coisas lá. E eu tenho uma amiga na Argentina, que é a Patrícia Arroio, e você, obviamente, acho que faz parte da história da meta-reciclagem aqui no Brasil, e vários grupos aqui no Brasil que se autodeterminam meta-reciclagem, com conceitos diferentes. Alguns fazem a reciclagem mesmo de eletrônicos e chamam de meta-reciclagem. Eu separo essas duas definições, né? E tanto separa as definições que meta-reciclagem não é reciclar somente lixo eletrônico, e nem que meta-reciclagem é só aplicável a eletrônicos, né, eletroeletrônicos. Ela surgiu dessa necessidade aí, mas é isso. E aí, essa questão de você estar aí em Berlim, você tem alguma vivência aí na Europa, de tudo isso, assim, esse help, né, assim, o que você acha disso? Você acha, tem alguma coisa parecida e semelhante a esse conceito por aí? Olha, tem assim, a prática de reutilizar materiais é uma coisa que ela tem elementos de resistência em muitos lugares. Então, assim, existe uma cultura de consumo muito forte no mundo inteiro, no Brasil inclusive, e ela se manifesta de formas diferentes, né? Mas existem pessoas querendo resistir a isso, então sem achar que o futuro, o progresso é as pessoas comprarem coisas e jogarem fora. Então aqui tem muitas práticas que trabalham um pouco com essa questão. Acho que o termo mais relevante hoje em dia, pensando em políticas públicas e projetos e tal, é resíduo zero, zero waste. Porque mesmo a economia circular, da maneira como ela é disseminada, que tem a ver bastante com a produção ali da Fundação Ellen MacArthur, na Inglaterra,
ela vem de um ponto de vista de que é necessário remover as barreiras para a circularidade da produção industrial. Então, quem fala sobre economia circular e quem se beneficia é a indústria. Então, tem uma perpetuação ali da lógica da indústria que, do meu ponto de vista, não deveria ser o centro. Eu acabei de ler um livro muito legal que fala sobre... O título do livro é Economia Circular em Países em Desenvolvimento. E são vários artigos, mais acadêmicos ou menos, de diferentes lugares. Então, da Tailândia, tem um que faz uma comparação entre o Brasil e a Índia, e todos eles falando que, olha, a economia circular é um termo interessante, mas ela tem que ser acrescida também de uma preocupação com relações de poder, com elementos de desenvolvimento social, e não só de diminuição do atrito da produção industrial. Então, eu acho que tem uma lógica interessante aí para explorar, mas uma pergunta que eu faço, isso é uma questão que, infelizmente, no Brasil parou de avançar, embora a gente tenha um caminho interessante, é o que acontece com o resíduo final, com o rejeito de vocês. Porque a gente tem uma série de iniciativas legais no Brasil que fazem um trabalho forte de reaproveitar materiais, mas, em muitos casos, essas iniciativas acabam fazendo de graça um papel que a indústria deveria pagar. Então, a gente tem no Brasil, na legislação de resíduo eletrônico, a imagem como é que chama? Da logística reversa e da responsabilidade estendida do produtor, que diz que quem deveria basicamente bancar a destinação final dos materiais deveria ser os produtores. E isso não acontece. Nos lugares em que isso se desenvolve, o que acontece é que iniciativas como as de vocês, elas não precisam, assim, além de elas conseguirem se bancar com os serviços e produtos que elas geram, elas também têm financiamento público, porque se entende que elas estão removendo material que seria descartado, ou seja, elas estão tirando o peso de lidar com material descartado, e assim, especialmente quando se trata de eletrônicos, que é um material potencialmente tóxico, né? Então, eu acho que tem muita iniciativa, e o que tem de legal no Brasil é que a gente tem essa pegada de fazer as coisas, independente de ter na mão dinheiro ou a ferramenta certa e tal. Então, por isso que a gente sempre, nos estudos mais experimentais sobre meta-reciclagem, lá nos idos de 2008, 2009, a gente falava bastante dos elementos do mutirão e da gambiarra, que eram que trazem um pouco essa lógica que, assim, a cultura brasileira, ela é inovadora em toda parte, e a gente consegue resolver problemas mesmo sem ter as condições de resolver. Mas, quando a gente faz isso com o objetivo final, a gente está, na verdade, ajudando a aliviar a barra da indústria. E a indústria deveria ser responsabilizada. A indústria deveria pagar pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que outras iniciativas fazem. Então, essa é a posição que eu tenho. Eu participei numa época em 2012, quando estavam debatendo a regulamentação dos eletrônicos, dos resíduos eletroeletrônicos, na política nacional de resíduos sólidos. E aí a gente falou, assim, eu participei de uma consultoria que elaborou um estudo de 300 páginas, sugerindo caminhos para o Brasil implementar assim, soluções para o tratamento de resíduo eletroeletrônico que tivessem resultados socioeconômicos além dos resultados ambientais. Mas, enfim, isso nunca venceu o lobby da indústria, especialmente da ABINE, né, Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos, que eles falam que não, isso não é problema deles, isso é problema do governo. Então, acho que a gente tem questões complicadas, e eu acho louvável que exista tanta criatividade aplicada nas pontas, mas eu também acho que a gente não tem que aliviar, e a gente tem que cobrar a indústria, porque eles deveriam bancar esse tipo de coisa, porque faz bem para o planeta e deveria fazer bem para os negócios deles se eles tivessem uma visão geral do impacto que eles têm no mundo. Você, na sua fala aqui, porque nós fazemos o trabalho de coleta mesmo, né? Assim, de pegar esse material, isso passa pelas nossas mãos. E quantas marcas, eu não vou falar aqui o nome das marcas, mas muitas marcas que se repetem aqui, né, de eletrônicos, de grandes empresas de comunicação que a gente pega, e a gente tem consciência disso.
inclusive, brigamos aqui, né? Não só porque termina a identificação do meta-reciclador com catadores, com recicladores, com gestores ambientais, quer dizer, toda essa classe com a internet, que é o trabalho em rede, que eu acho que a meta-reciclagem também sempre foi muito, muito potente, né? De fazer pressão para isso, e já existe iniciativa assim. O Bispo Catador, por exemplo, ele só faz coleta paga, né? Ele tem que bancar a coleta dele e da valorização, né? É o herdeiro aí cantando também. Desculpa, eu tô de babá também aqui. Minha esposa tem uma reunião online aqui. Ele tá aqui do meu lado. Daqui a pouco ele começa a participar da reunião aqui, tá? Desculpa. Mas não tem que se desculpar nada. Imagina, porque o assunto ficou interessante para ele quis dar opinião. Isso. Mas então, e ele já existe, acho que, bastante consciência do mercado nisso, né? Assim, a própria Ambev aqui das questões da PET. Então tem essa pressão. Agora, porém, Felipe, também nós aqui que viemos de uma condição que terminou a meta-reciclagem, virando também uma canoa num oceano, sabe? Porque na periferia o lixo eletrônico vem quebrado, queimado, tirado um cobre, assim, né? Inclusive a gente fala que a gente não recicla, a gente não faz reciclagem de eletrônico, nós fazemos reciclagem de tecnologias. E eu sou pai também aqui, eu ouço, você fala... Não, eu também tenho. Eu tenho dois, mas estão na escola agora. Estão na escola, né? Eu tenho duas, mas estão aqui também na internet, né? São pequenos. E aí tem essa questão aí ele estava querendo participar, era isso mesmo. Ó, que legal. Isso é interessante você falar, porque eu também concordo, mas ao mesmo tempo eu fiquei cansado de esperar, né? Ou ficamos cansados de esperar, né? Vimos esse lixo chegando, principalmente para a periferia, o que nos lugares da cidade de alto consumo, né? E de poder aquisitivo, eles vão descartar onde? Vão descartar na periferia, né? E foi chegando isso, e a gente, interessado com cultura maker, poxa, mas como que eu tenho um laboratório maker, motor, sensor, isso? E eu nem entendo sobre isso. E na própria coleta, no desmonte e no estoque sistematizado disso, a gente viu matéria-prima e começou a sobreviver disso, né? E sobreviver e investir, porque não tem como a gente meta-reciclar sem trabalhar com educação, né? A própria nossa educação, a educação da comunidade, trazer, diversificar. Essa questão ambiental eu nem vou entrar, porque ela é direta, né? Quando você deixa... tem um estudo agora que nós estamos fazendo numa disciplina de gestão ambiental e educomunicação, que é a quantidade de área no Amazonas que deixam de ser desmatadas para garimpo e com a relação da quantidade de toneladas aqui que a gente consegue meta-reciclar. Então, o que a gente... Legal. Porque aí é uma métrica real, né? Se a gente conseguir o impacto real de São Paulo em Manaus, né? Nos garimpos. E não só a gente está com foco em Manaus, mas aí Minas, Goiás, a gente tem minérios aqui, grandes mineradoras espalhadas aí por minério de ferro, por estanho, por chumbo, por magnésio, por urânio. Então tem uma infinidade aí de metais que eu nem sei, às vezes, tabelar aqui. Mas então cansado de esperar por todo esse poder público, a gente foi se empoderando tecnologicamente e economicamente. E eu acho que é aí que tem a questão, é um grito, sabe? Ao tempo que a gente briga pelo direito de ser subsidiado, de ter essa contrapartida de um serviço que a gente presta, mas também é um grito de auto-organização e de conseguir gerar, inclusive, esse próprio investimento inicial e de organização do próprio lixo eletrônico, né? Isso eu acho que, assim, pensando com a minha cabeça de hoje e com o cenário de hoje, eu fico pensando, se eu tivesse naquele momento inicial que a gente fez, a gente tinha um galpão no Jabaquara, em São Paulo, e uma vez a gente recebeu uma doação de computadores, foram 95 computadores da Acer, de uma empresa, nem lembro qual era a empresa. Se fosse hoje,
eu teria feito um inventário e teria colocado no Twitter para a empresa, para a importadora da Acer no Brasil, falar, olha aqui o trabalho que a gente fez para vocês, que vocês não pagaram. Então, porque uma coisa que a gente entendeu com o tempo também nos diferentes laboratórios de metareciclagem é que era importante a gente documentar e deixar público. Então, por isso que a gente tem o site, que ainda está arquivado, apesar de ter saído do ar o domínio, metareciclagem.org já há sei lá quantos anos. O site está lá guardado no Git, a gente tem toda a documentação também do coletivo Mutirão da Gambiarra, das publicações que a gente fez, porque isso são documentos históricos. E talvez chegue um dia que se possa cobrar a conta, né? De dizer, olha, cara, a gente fez o trabalho que a indústria não pagou, a gente estava aqui. E eu acho que, assim, eu não quero... eu não quero ter esperança demais, porque isso é sempre a receita para cair, né? Cair, quanto mais alto o coqueiro, maior a queda. Mas eu tenho alguma esperança, com precauções, de que tem uma mudança acontecendo no mundo a partir do que está acontecendo essa semana agora. Essa reunião do G7, que está o Biden e o Boris Johnson falando sobre como alcançar as metas de redução do aquecimento, o plano de recuperação da economia americana, que estão investindo um monte em economia verde, eu acho que vai ter um momento em que esse tipo de iniciativa que vocês têm por aí vai ser reconhecido como não só uma iniciativa de educação, de empreendedorismo concreto, de fazer coisas e resultar em alguma coisa ali, mas também de que está prestando serviços para o planeta, prestando serviços para a sociedade. E eu acho que isso, eu quero acreditar que isso um dia vai ser recompensado, sabe? Da maneira apropriada. Eu acho que tem recompensas, mas elas são muito menores. Eu lembro que teve um amigo nosso que ele era um dos remotos, né, um dos primeiros integrantes da meta-reciclagem, mas ele nunca morou no Brasil nos últimos 30 anos. Era um brasileiro, mas que morava nos Estados Unidos, depois foi para a China, depois voltou para os Estados Unidos. E aí ele olhava para a gente, porque a gente fazia lá no começo, e falou, cara, do jeito que vocês trabalham, que vocês fazem coisas que resultam, que tem resultados para outros e para a sociedade, para o planeta, vocês deveriam ser muito bem pagos. E a gente sempre na precariedade, né? Sempre de um projeto para o outro, sem saber o que vai ser dos próximos 3 meses. Mas eu acho, assim, eu quero acreditar que agora a gente está chegando num ponto em que a questão climática vai ficar totalmente insustentável, que não vai mais dar para os caras se esconderem, sabe? E aí eu acho que quanto mais tiver documentação concreta, então isso que falou que é assim, o impacto do trabalho que vocês fazem aí na Amazônia é importante, é uma coisa importante de estar visível e documentada, porque talvez chegue um dia que a gente possa cobrar essa conta. Então, perfeito, uma das coisas aqui que sistemática, até porque não funciona se a gente não catalogar, não registrar. Então, assim, eu vendo até formas de automação para isso, sabe, Felipe? Na hora da coleta, você está com uma câmerazinha que já tem já reconhece marca, já identifica. É como um celular, né? Que a Karina usa muito isso. Ela coloca lá, ela tem um reconhecimento por imagem do equipamento, ele já dá o fabricante, o valor de mercado, já faz um monte de... Então, a gente pensa até de tornar isso de uma forma... Porque também é difícil você chegar lá, ficar escrevendo tudo. Então, a gente... Esse processo de fazer isso de uma vez, né? Então, a gente faz... Na coleta, a gente faz uma primeira descrição, né, de quantidade de quilos, né, quilos daquele material e pontualmente o que veio. Depois a gente vai afinando, né, vai apurando essa escrita até chegar no motor dele, no sensor, no eletroímã, né, chegar no plástico. A gente está agora querendo investir em trituração de plásticos, não para... eu não quero triturar o plástico, eu quero triturar ele com gramaturas bem pequenas e quero fazer carga plástica para construção de móvel, para construção civil, então aí aquele projeto para esses plásticos. A termomoldagem, mas não sem fusão, só um aplique de termomoldagem, né? A gente estava discutindo isso com a Karina. Então, assim, a gente tem essa questão e é legal se você conhecesse aqui a comunidade, visse o laboratório que a gente tem aqui e o que a gente faz, poxa, é um lugar de fala que a gente consegue isso aqui, né? Por isso que eu achei interessante repassar isso. E a gente está nesse momento, na Escola do Rio Grande do Sul,
é um pessoal de economia que está trabalhando como um modelo de negócio, né? Aqui a gente são muito, muito ligado à educação, eu sou educador, a Karina também. Aqui a gente tem a escola criativa, que não é meta-reciclagem, mas é uma contrapartida da meta-reciclagem para o espaço onde que a gente vive, que é uma escola bem simples, escola de meia dúzia de alunos da comunidade, mas que tem contato com a educação criativa, inclusive meta-reciclagem, né? E... Opa. Posso interromper um pouquinho? Por favor. É que eu estou notando um monte de coisa aqui, as coisas vão atropelando aí, fica fora do tempo, né? Mas bom, só o que você falou agora há pouco, né? A gente precisa tomar cuidado, porque as oportunidades, elas são tantas, e a gente vive num planeta que a sociedade evoluiu para um descontrole tão grande de materiais, e todo mundo sabe disso, né? A gente percebe isso claramente, que a gente acaba se perdendo. Porque você deu 1000 exemplos que tem aí, e vai ter mais outros 1000. Então a gente começa a se perder de tanta oportunidade que tem, né? Seja material eletrônico, seja um lixo diário, seja... é difícil até ter um foco, né? Falar, vamos fazer só isso, né? Você faz meta-reciclagem, vai ser tantas frentes para você atacar, tanta coisa para fazer, né? Mas o que eu fui uma pergunta... Ô, Felipe, deixa eu voltar um pouco atrás ali, se me permite. Você falou que, como é que é a Europa, o Neto perguntou como é que na Europa vocês estão vendo isso, né? Você falou que se fala muito em resíduo zero, né? Eu sou engenheiro de produção, né? E esse termo, essa preocupação ambiental, a gente já tinha lá no começo da década de 90, quando eu estava na graduação, né? Esse resíduo zero aí, na verdade, é redução de custo industrial, é essa a ideia, né? Ela não está exatamente associada a uma ideia ambiental, né? Então, eu não sei, é isso mesmo ou tem outros projetos de resíduo zero ambientais aí na Europa? Não, eu acho que tem mais isso aí. Curiosidade minha. Tem uma construção que ela é política ou de política industrial, que ela se baseia, por exemplo, na referência lá do Braungart e do McDonald, que é cradle to cradle, né, do berço ao berço. Então, assim, a partir daquela visão inicial deles, que é pensar um cenário em que o lixo ou o resíduo seja alimento, que eles colocam aqui, waste igual a food. Então, pensar sistemas de produção nos quais qualquer material que não seja mais usado se transforme em matéria-prima para outro, começou a surgir um monte de iniciativas. Então, tem o campo do upcycling, que na verdade é o que a gente chama de reuso, né? O reuso criativo, as pessoas tentam às vezes chamar em português, mas essa coisa de pegar um material e, ao invés de reciclar, que é levar ele mais rapidamente para o fim da cadeia de produção para ele virar matéria-prima e voltar, porque isso tem um custo econômico, isso tem um custo ambiental, tem um impacto ambiental. Eles falam bastante de upcycling, que eu não vou acelerar o processo de decomposição, mas eu vou fazer ele voltar na cadeia. Então, fazer uma coisa que estava sem uso voltar a ser usada. E aí, assim, um monte de iniciativas que tem uma preocupação não só ambiental, mas eu acho que é nesse eixo do socioambiental, que é eu pensar em iniciativas de redução do impacto ambiental que também trabalhem com a inclusão, e aí tem iniciativas na França, na Holanda e tal, isso começou a influenciar políticas públicas. Então agora, por exemplo, eu conheci isso há pouco tempo, conheci há 2, 3 meses, uma rede que se chama Aliança Europeia pelo Lixo Zero, Zero Waste Europe Alliance, alguma coisa assim. E eles têm um projeto que chama Zero Waste Cities, que é cidades do lixo zero. É óbvio que é impossível pensar em lixo zero, mas o que eles focam ou o que eles trazem, e isso é uma coisa que eu estou trazendo para a minha pesquisa, inclusive no doutorado, é que a gente focar na reciclagem, muitas oportunidades são perdidas, não só ambientais e econômicas, mas também sociais. Enquanto que se a nossa utopia, ou se o nosso objetivo inalcançável for o resíduo zero, a gente vai conseguir trabalhar muito mais com um eixo de inclusão socioeconômica além dos impactos ambientais. E sim, essa rede está
colocando para conversar iniciativas que estão na Holanda, na Itália, em Barcelona, na Alemanha, e eu acho que tem uma no Reino Unido também. E agora eu estou começando a me aproximar deles. E eu acho que aí sim tem uma possibilidade bem interessante, que é os caras falaram, olha, a gente tem um custo, as cidades têm um custo de tratamento de material no qual existe muito desperdício. Então, assim, a gente gasta para... Eu vou trazer um exemplo que eu sempre repito, mas eu vou trazer mais uma vez, que é... No começo da Meta Reciclagem, a gente tinha uma parceria com uma associação de São Paulo chamada Agente Cidadão, que era essa que tinha um galpão lá na Zona Sul. E aí um dia a gente ia lá todos os sábados para ver o que fazer com a tecnologia, a gente estava descobrindo ainda, né, eram tempos 2002, então o Linux ainda era um grande mistério para muitos de nós. Então a gente ia todo sábado, e eu cheguei um sábado lá e tinha um monte de livros de design, histórias em quadrinhos importadas, livros que no Brasil eram caros, ainda mais naquela época, né? E eu vi aqueles livros e fiquei maravilhado. Eu passei a tarde lá, e aí me contaram que é uma doação que chegou, porque tinha um cara que era diretor de arte de uma agência de publicidade, ele se matou, e a família doou os livros para aquela associação, porque eram amigos. E eu falei, nossa, que legal, fiquei lá inspirado, né? Na semana seguinte, e eram livros que eu não tinha dinheiro para comprar, enfim, eram livros de referência, de design e tal. Na semana seguinte, eu voltei na associação e falei, ué, cadê os livros? Os caras falaram, a gente vendeu. Eu falei, pô, que legal, acharam um comprador para aquele material legal. O pessoal, não, a gente vendeu para reciclagem. E assim, era uma biblioteca que deveria valer, sei lá, 10 mil reais, e os caras venderam por 100. Então, sim, esse desperdício é uma das coisas que eu quero, que eu acho que transformei minha vida em buscar maneiras de combater. Porque são coisas que têm valor e potencial. E eu acho que é isso. Essa coisa que o Zé falou de catalogar com a câmera, um dos protótipos que eu estou trabalhando na minha pesquisa, que ainda é muito ficcional, especulativo, é isso, é tecnologia para avaliar o potencial valor das coisas. Então eu aponto o celular para uma coisa, uma bicicleta, e aí o celular me diz, essa bicicleta vale 500 ou vale 1.000 se trabalhar ela de alguma outra forma, ou as peças dela valem 300 se forem desmontadas. Então, esse tipo de coisa que eu estou trabalhando, ainda assim, como uma tecnologia que hoje não é viável, mas que poderia ser em breve, com muitos dados e inteligência artificial em cima. O Felipe, né? Voltando à Europa, eu acho que a Europa resolveu muito facilmente esse problema da economia circular quando ela jogou a produção de tudo que ela era mais complicado para o terceiro mundo, por exemplo, borracha, pneu, aço, né? Então fica muito mais difícil a gente pensar, eu acho, na Europa, porque o processo produtivo já não é mais uma questão de um país, né? Aqui a gente usa roupa que vem da China, aí na Europa vocês usam pneu que vem da Ásia e vem do Brasil, a borracha. Sim. Então, quando você pensa no economia circular como todo, ele extrapola muito o mundo inteiro. Então, a gente consegue essas iniciativas muito legais que o Neto faz aqui, essa questão um pouco local ainda, tal. Esse global, eu infelizmente não acredito que um dia vai existir. Né? Existem algumas políticas na Europa que pressionam aqui, tem muita questão ideológica, política tal, mas na prática mesmo é bastante complexo isso, viu? Não é uma coisa que a gente vai resolver muito fácil, né? E é um campo grande para se estudar, né? Essa questão aí. Mas obrigado por explicar como é que na Europa, eu estou curioso saber, eu morei há muitos anos atrás, eu morei em Munique aí, mas já faz 20 anos, né? Eu já tinha uma preocupação com lixo, eu tinha um tênis para jogar fora, e, putz, o tênis voltava, cara, a moça lá em casa me colhia, eu tinha que levar na esquina, um lugar, e não tinha lugar para jogar a porra do tênis fora. Aí um dia eu saí mais cedo para a escola, enrolei num jornal e joguei no papel lá, e saí correndo, com medo, né, porque você joga no lugar errado lá, os caras, isso há 20 anos atrás, né, a gente dava bronca, sim, né. Então, não pode dar multa. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, que tem se reforçado nos últimos anos, mas assim, isso é uma característica aqui de Berlim. Em Munique, não acho que vai acontecer. Mas aqui em Berlim é comum as pessoas colocarem na rua uma caixa escrito para doação, para outras pessoas pegarem. E aí, tanto tem pessoas que pegam para usar, e eu já inculquei nos meus filhos, eu tenho um filho de 6 e uma filha de 10 anos,
que é normal, a gente está na rua, vê uma caixa, a gente vai olhar o que tem, porque pode ter coisa útil para a gente já pegou coisa da rua, a gente já tem muita feira de troca e tal. Mas também acontece de pessoas que não têm trabalho, de pegarem aquilo para vender, para transformar em outras coisas e tal. Então, tem esse ciclo aqui que é baseado nessa cultura de compartilhamento, que ela é comum aqui em Berlim, mas eu acho que tem se reforçado até essa crítica ao consumismo. Isso chega também nas famílias de classe média aqui. O que a gente tem, o problema que eu vejo no Brasil, por exemplo, é que reutilizar as coisas é meio que mal visto pela classe média. Então, comprar novo é um elemento, além do uso, tem um elemento de status, né? E isso é uma pena porque a gente tem a capacidade criativa no Brasil de conseguir reutilizar as coisas. Mas, perde Felipe, um pouco dessa capacidade. o Neto, Felipe, a gente fala, eu falo, né, que a gente é um país de terceiro mundo, né? O que acontece é o seguinte, os processos todos, se a gente olhar todo o nosso histórico, a gente repete processos de países como a Europa, né? Há 100, 200 anos atrás, a gente seguia muito um processo cultural francês, a gente repete muito esses processos. Então, a Europa ainda é um berço de criar tendências, criar novos hábitos. Então, o que você está falando hoje aqui é capaz de daqui a 30 anos seja um hábito que no Brasil isso venha, né? A gente ainda copia muito. Então, a nossa classe média, como você citou, se a classe média europeia começar a mudar alguns conceitos, em breve isso chega aqui também. Né? Pô, isso já é brega, isso já é velho, isso é não sei o quê, né? Então a gente repete muito esses processos, né? Só para não perder a linha aqui também, Marcelo, você falou de várias frentes e da meta-reciclagem. Eu acho interessante, porque eu estou indo para Florianópolis a gente vai desenvolvendo, lá já tem os biodigestores, a compostagem orgânica, tem uma lei de lixo zero lá em Florianópolis, de compostagem. Aí o lixo orgânico não pode ser mandado para aterro. Todo lixo orgânico, por lei, em Florianópolis, tem que ser feita a compostagem. Eu estou indo no próximo mês lá para trazer isso aqui para a comunidade da Florianópolis, que lá foi como isso é legal. Revolução dos baldinhos. Sabe aqueles baldinhos azuis que colocam azeitona, né? Aqueles baldinhos que as famílias recolhem e vai para um lugar qual a área de espaço que eu preciso, quantos metros e quanto eu recebo aquilo de compostagem, e sai um produto orgânico de primeira qualidade, né? Aqui é R$5 o quilo para o consumidor final, de consumidor. Só, e aí eu estou falando de toneladas, né? Então, quando eu falo do plástico, porque eu meta-reciclo aqui, mas fica uma caralhada de plástico. Então, assim, não tem como... Eu cito muito o Mohan, o Mohan vai até fazer vai ter uma live aqui com o Mohan aqui. Que legal. Esses dias, acho que é 18 ou 19 agora de julho. Falando alguma coisa sobre esses tempos agora, né? Assim, de novo falando. E a complexidade. Aí, de novo, a complexidade. Eu acho que não há mais como pensar, quando você que é engenheiro, não há como pensar de forma mais reta, né? Então, assim... eu vejo isso, né? Falar, você está falando tanta coisa, mas aqui, no final, a outra ponta, né? Ela se conecta e só funciona se você está pensando em o lixo zero, ela só vai funcionar se você conectar todas. Não adianta. Eu uso muito o termo aqui, Felipe, para comparar o Wall-E, né? Wall-E. O Wall-E, aqui um clássico de um desenho do robozinho. Sim, adoro. Eu falo, ele fez a reciclagem, né? Deu conta do problema do mundo? Não deu. A humanidade teve que sair fora. A reciclagem não deu conta. Aí depois eu comparo com o Perdido em Marte, né? Que cinco astronautas deixaram toneladas de lixo em Marte, só 5. E eles conseguem sobreviver, não foi reciclando, foi meta-reciclando. Né? Chegou a minha aqui também para dar um oi. As crianças invadiram as reuniões, né? E os encontros. Tá certo. Eu acho que isso humaniza todo mundo, humaniza a produção. A gente distancia, mas humaniza, né? Pela internet, também concordo. Mas só para concluir, eu uso esse exemplo, o menino que descobriu o vento, né? O que é outro que também, a partir de... não foi da reciclagem, mas foi ele entendeu a tecnologia daquilo e o quanto ele podia dinamizar, né, a produção de alimentos, etc.
Então, quando a gente... E é tudo muito complexo. Você vê um negócio eletrônico, ele para a agricultura, né? Para a água. Então, assim... Então, você tem... Uma coisa está ligada com a outra. Eu acho que a gente tem que pensar assim de uma... Não às vezes parece confuso, mas é só uma chavinha, né? E é uma chavinha que a gente utiliza hoje. Hoje em dia, para você lidar com o seu ar-condicionado ou com a sua geladeira, depende de complexidade, né? Não é só liga e desliga, ela tem tanta... E o mundo virou isso, né? Assim, e várias ferramentas e vários botões, né? Mesoesqueletos virtuais, e eu acho que e a gente está se adaptando a isso. Sim. Eu lembro que eu morei 11 anos em Ubatuba, né, antes de vir para cá. E a gente tinha lá em casa uma secadora Brastemp dos anos 70. E a gente tinha máquina de lavar contemporânea. Nos 11 anos que eu fiquei lá, a gente teve 2 máquinas de lavar e sempre era aquilo, né? A rede elétrica instável de Ubatuba acabava com a máquina de lavar, aí tinha que chamar o técnico, ele tinha que mandar importar a placa de circuito impresso, porque não sei o quê, porque não funciona sem isso, e é só aquela específica. E a lavadora, o cara ia lá com uma furadeira, se precisava, ele mandava fazer peça no torneiro, saca? E a lavadora continuou funcionando, é uma máquina de 76. Então, eu acho que a gente criou uma dependência dos eletrônicos que ela inevitavelmente gera mais lixo, né? E aí tem todo esse papo de obsolescência programada e tal, mas eu acho que tem cada vez mais iniciativas se contrapondo a isso. Mais uma coisa que eu posso trazer de referência da Europa é que está cada vez mais comum a criação de legislação de direito ao conserto. Então, assim, que obriga os fabricantes a disponibilizarem, por exemplo, manual de serviço, peças de reposição, informação sobre como desmontar e consertar as coisas. Que muitas vezes as coisas são protegidas por direito autoral e os caras realmente não liberam. E agora tem uma lei europeia no âmbito europeu, que agora ela precisa também chegar nos estados, né? Tem que ser implementada em cada país. Mas já tem a legislação europeia. Tem uma lei de remaker aí? Que legal. Legal. O direito ao conserto, né? Na verdade, ela não cobre o upcycling, não cobre a reapropriação. Mais uma vez que ela cobre o conserto, ela cobre a abertura dos esquemas de como abrir e fazer as coisas funcionarem e o funcionamento interno. E no Reino Unido também aprovaram, acho que foi no ano passado, uma lei que é separado, cada vez mais separado, né? Mas também aprovaram lá uma lei de direito, de Right to Repair, que eles chamam. E o que eu estou postulando nas minhas conversas com, por exemplo, essa rede de lixo zero, é que a implementação dessas leis pode abrir oportunidades da gente criar bancos de dados de objetos, de materiais, que aí eu acho que pode alimentar uma base de dados que depois vai possibilitar construir esse tipo de tecnologia que a gente falou antes. Isso é um sonho, Felipe, aqui, do Laboratório Virtual de Meta-Reciclagem. Você já pensou se a gente consegue mapear digitalmente o que a gente tem de descarte eletroeletrônico e fazer a logística mais inteligente? Porque a gente cria objetos aqui, né? Assim, a Karina está até brincando em cênico, que ela fez um programa, está gravando um programa para difundir, um programa de criança, para criança, lúdico, né? Figurino da Cida Bernética, isso. Mas a gente fez vários objetos aqui que úteis com a meta-reciclagem, totalmente híbridos, né? E aí, assim, já pensou essa logística de, às vezes, você poder conseguir em quantidade, em série e aplicável, né? Como os kits de robótica educacional, que a gente ia aplicar para todo o estado de São Paulo. A quantidade de descarte, olha só, a quantidade de descarte que a HP tem, poderia fornecer kit de robótica para toda a rede estadual de São Paulo, né? Assim, então, isso está sendo jogado fora ou até indo para reciclagem, né? Exato. Agora, se você tiver essa demanda mapeada, né? O que tem, as pessoas hoje muito fazedores e desenvolvedor precisam de peças específicas, precisam de eixos e isso poderia se tornar muito mais inteligente, né? E não só na questão doméstica, mas eu acho que também na questão mais macro mesmo, né, de potencializar com soluções. Por exemplo, nós vivemos uma onda de calor. Eu tenho um descarte imenso de cooler e de monitor velho.
Aí tem muita base de monitor, muito cooler, e muita fonte desconectada do aparelho que queimou. Então, eu tenho fonte, base de monitor e tenho coolers. Eu faço quadrados de ventiladores para uma região como o Nordeste, como o centro do país, como você direciona para uma solução concreta, né? Baixo consumo que os coolers têm, utilidade desse material, né? Então, eu acho que um laboratório, a gente pensou em fazer isso lá no começo, pensando como a meta-reciclagem como que a gente chama inclusive de meta-recicla. Aqui nós entramos com um registro de patente para a palavra meta-recicla. E meta-reciclagem, conversamos com o advogado e optamos por defender e apoiar ela como um processo. Então, eu posso registrar um processo, né? Então, aí a gente defende, se alguém entrar com um pedido, a gente vai contestar que a meta-reciclagem é um processo, não é uma marca. Então... Isso é uma coisa delicada, que até quando eu vi acho que eu vi teu perfil no LinkedIn, me bateu assim que tem gente que se incomodaria de ver, sei lá, uma empresa chamada Meta-Reciclagem, justamente porque a gente tentou manter o nome Meta-Reciclagem como não pertencendo a ninguém específico, né? A gente fez um grande esforço para fazer essa construção coletiva. Então, eu acho que é delicado e pode levar a reclamações essa identidade Meta-Reciclagem. Mas eu entendo o jeito que vocês estão propondo e eu não sou dessas pessoas apegadas. É interessante. Mas se um dia alguém reclamar, pode me chamar. É interessante essa abordagem, Neto. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque, de certa forma, eu sei que é parte do seu processo, né? Mas a meta-reciclagem acaba se apropriando do nome, né? Entendeu? E aí você quer associar o nome a esse... Então, realmente o Felipe tem razão, que é uma coisa de se repensar. Mas, na verdade, nada impede de você usar um nome, meu nome é Marcelo, e tem mais 1 milhão de pessoas que usam o nome Marcelo, eu não me apropriei do Marcelo, entendeu? Mas essa é a diferença de um processo que a gente defende. Defender meta-reciclagem como processo, então por isso que até o meu TCC eu acho que é até importante nisso, porque no primeiro capítulo eu tento pontuar sistematicamente, Felipe, a diferença entre reciclagem e meta-reciclagem e pelo que eu entendi, a sua visão é super alinhada, depois eu até te repasso aí para você dar uma olhada, né? Assim, mas o interessante é isso. E reciclagem, defendendo ela como um processo, ela se torna pública com a palavra meta-reciclagem, como a palavra reciclagem. Né? Você pode colocar aqui estação de reciclagem, estação. Agora, eu defendo que até acho que a gente tem uma trajetória muito nova e que a gente também foi uma busca entender a meta-reciclagem como processo. Né? E para mim hoje é tão simples, né, Marcelo? Eu acho que a ideia que a gente tem é tão simples, tão clara, tão óbvia, né? E eu pontuo aí a reciclagem de tecnologia como uma delas, por isso que a gente optou na hora do registro, que eu poderia ter. Não. A gente, na hora do registro, foi meta-recicla. Primeiro porque eu acho que é mais jovem, foi até uma ideia de uma filha minha que é jornalista, que é mais Instagram, tudo fica mais curto também. Mais curtinho, eu achei mais legal. A meta-reciclagem, a gente tem o direito de usar, sim, porque a gente faz meta-reciclagem, e tem estação de meta-reciclagem em Sorocaba, em Fortaleza. Sim. Agora estou falando do registro, né? O registro como patente, isso não. E também defendo a mesma coisa, e acho que seria incoerente, né? Agora, o registro BR, eu coloquei metareciclagem.com.br, a gente registrou já há alguns anos, há uma década atrás quase, porque eu sabia do potencial e imaginava que eu, pequeno, às vezes foi tão difícil pagar registro, né, que é R$40 aqui, né, são as dificuldades econômicas, e mantive esse registro porque também já pensou, todo esse nosso trabalho, aí vem lá, uma grande... alguém pega. Então, pelo menos está comigo, né, que é um militante da ideia, tem um trabalho, é difícil falar por si, né, mas eu acho que o meu trabalho é autêntico, o trabalho da Karina, do Marcelo, a gente são trabalhos legítimos e autênticos. Não, assim, se fosse até 10 anos atrás, 2011, até 2012, eu acho, eu ia te sugerir entrar na lista de discussão da meta-reciclagem e contar a história de vocês, porque o que a gente falava era que
qualquer iniciativa pode se chamar de meta-reciclagem, desde que participe da rede e troque com as outras pessoas e documente suas coisas de forma aberta. Como é que era? Eram três princípios. Era buscar a transformação social através da apropriação crítica de tecnologias, documentar o que faz, de maneira que outras pessoas possam ver e saber o que se faz, e que participe da rede, conte para as outras pessoas. Então, era uma rede autorreferente. Então, eu podia me chamar de meta-reciclagem, contanto que eu falasse com as outras pessoas que também se chamavam de meta-reciclagem. Só que a lista de discussão, assim, sumiu. A gente, em 2012, teve um grande momento ali de ruptura, e essa prática da gente sugerir que as iniciativas de meta-reciclagem participassem dessa rede meio que se esvaiu. Mas eu entendo totalmente o caminho que vocês tomaram e tô feliz de ver isso. E eu acho que a gente tem outros potenciais caminhos aí para cooperar. Estou participando de algumas iniciativas, talvez eu entre em contato aí com vocês para chamar para fazer umas coisas nesse futuro próximo. Perfeito, não. E também assim, nessa reorganização que a gente está fazendo assim desses grupos e dessa centralização, essa organização dentro de um objetivo mais entender que temos objetivos em comum, né, e que podemos fortalecer. A gente está tentando fazer isso daqui, também dá força, porque às vezes tem iniciativas que não entendem que também podem gerar financiamento, autofinanciamento, né, que foi o nosso caso, né, então a gente tem espalhado isso e criado, e o momento é um momento que as pessoas estão procurando, na verdade nos procuraram, ou a gente procurando, né, assim, no seu caso, por exemplo, e te convido também, assim, sei que você deve ter família, vida, trabalho e todas as coisas aí que demandam tempo, mas... Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a complexidade que nós vivemos, né, Marcelo? Mas te convido também, se em alguns momentos aí, te fazer alguns convites aqui, e pelo menos, de vez em quando, te passar algumas informações, por exemplo, como quando eu for para Florianópolis com esses orgânicos, ou algumas evoluções aqui que a gente pode estar acho que reconectando a rede, sabe? Sim, eu acho que a gente está no momento de pensar isso mesmo. A gente tem que abusar essa pandemia trouxe muita coisa, apesar da pandemia, ela trouxe novas formas de relacionamento, ela reinventou, ela valorizou coisas que a gente não usava muito, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, pô, você precisa vir conhecer mais o nosso trabalho e tal, né? Eu acho que a tecnologia, e ficou mais fácil para todo mundo sempre, usar mais essa questão de distanciamento, vídeo, filmagem, fazer posts online, fazer coisas como a gente está fazendo aqui. A gente tem que ter muito mais esse hábito, né? O Felipe está com uma parada bem legal lá na Europa, fazendo o doutorado dele, tem uma visão nossa aqui, está aprendendo coisa diferente lá, tal, mas ele pode estar em todos os cantos ao mesmo tempo, né? A meta-reciclagem pode estar participando muito mais lá, amanhã o Felipe vai dar uma palestrinha dele lá na faculdade, pô, a meta-reciclagem pode estar presente, mostrando o trabalho aqui no Brasil, porque está online, né? Então, a gente tem que aprender a abusar disso, né? Eu não pude ir, às vezes você faz alguns convites para mim, não posso ir, não tenho ido, tal, mas, putz, a gente pode estar online ali presente, né? Põe uma câmera aí no estúdio, tal, e a gente está lá, né? Isso é legal, a gente precisa abusar mais disso, começar a botar isso online, porque a gente vai ver que como tem muito mais gente conectada no resto do mundo, fazendo, às vezes, coisas muito semelhantes que podem agregar e formar rede. Só que a gente tem que começar a jogar isso na rede, né? Não sei como, mas se faz isso, né? Não é minha área, né? Mas... Eu acho que isso já está acontecendo, né, Marcelo? Está acontecendo em diversos níveis e para diversos fins, né? Então, sim, eu não sei... outra... Eu ia dar um exemplo aqui dessas, mas eu vejo iniciativas na internet hoje que tem, por exemplo, essa palestra do Mohan. Eu não tenho... Eu não sabia dela, depois você manda o link. Ele vai estar lá, tem umas coisas mais, vou enviar, assim. Então, eu mesmo, eu organizei um laboratório agora em abril, e para mim foi uma loucura para me adaptar ao fuso horário, mas foi muito legal porque assim, eu tinha participantes do laboratório da Califórnia até a Índia. Que legal. Assim, nunca que eu ia conseguir juntar, não ia ter verba para juntar todas as pessoas num lugar só, e mesmo que eu juntasse, seria por uma vez, né? Então, eu fiz um laboratório de um mês inteiro,
com pessoas de 10 países diferentes, e foi super legal. Eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar o melhor de cada momento, né? E é isso aí, ó. Felipe, eu tenho... Nós temos uma reunião agora... eu tenho que... na verdade, nós tínhamos uma reunião e eu matei uma horinha dela, vou entrar nela agora aqui, adiei ela 1 hora aqui. Mas muito, muito prazer, cara, ou prazer de reconhecê-lo. E muito obrigado, poxa, por esse chamado que você atendeu, né, assim, dessa ajuda, desse feliz de conversar. E, Marcelo, obrigado você também, né, assim, por ter participado. E é isso, que a gente se continue aí se falando em outros momentos. Ô, Neto, vamos ver se a gente explora mais esse primeiro papo aqui, para ter outros, às vezes até com alguns temas um pouquinho mais focados, para a gente até pensar alguma coisa para trazer e a gente poder contribuir para todo mundo, né? Estou devendo uma visita para você, né? Eu vou fazer um convite também para vocês, mas aí para os próximos meses. Depois eu mando detalhes aí. Não vou deixar morrer isso não, cara. Tudo no tempo certo, Felipe. E eu estou articulando com esse pessoal. Acho que tudo demora um pouco para dar resultado, para dar reflexo, né? Assim, e até porque eu não tenho pressa, nunca tive. Mas a gente tem uma estratégia aqui, eu acho que aí a gente vai... Eu vou dando os ecos aqui do que rola e a gente vai se falando em momento oportuno. Beleza. Falou, então. Obrigado, cara. Sucesso a todos aí. Porque eu, além de tudo, além do doutorado, também tenho 2 crianças e estou de pai solteiro aqui na Alemanha. Puta que trabalho. Então, tá tudo na minha mão. E semana que vem a gente vai mudar de apartamento. Então, essa semana tá corrida. Mas então, um bom fim de sexta e bom fim de semana para vocês e vamos falando. Abraço, gente. Falou, valeu, Marcelo. Me liga depois, Neto. Me liga aí. Abraço. Falou.